Meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sei, estou sempre por aqui e você às vezes está me esperando para esse estudo, mas eu decidi obedecer ao Espírito Santo. Por quê? Desde domingo, após uma ministração na igreja que eu congrego, a palavra ela falou tão forte comigo, era como se dissesse isso precisa ser colocado à disposição das outras pessoas. Então eu estou passando aqui de modo muito rápido para dizer a você por que eu estou encerrando essa sequência para colocar essa ministração no meio. Não é que eu não tive tempo, passei hoje o dia, eu estou preparado, as aulas inclusive 17, 18, 19 estão prontas, eu poderia ministrar essas aulas, mas é de suma importância. Chama sua família, reveja essa aula, reveja essa mensagem, volta na mensagem para que a gente possa seguir na sequência das outras aulas e você tendo um pano de fundo muito melhor. Por que as rebeliões acontecem? Por que elas continuam acontecendo? Quem efetivamente somos? De onde Deus nos tirou? Para onde Deus está nos levando? Essa não é uma mensagem para o amigo, para o colega, para o parente. Essa é uma mensagem para você, tá bom? E eu creio que ela vem do coração de Deus e eu estou obedecendo a Ele hoje, postando essa mensagem aqui no meu canal. Deus te abençoe, forte abraço, continue orando por nós, até semana que vem, se assim Deus permitir. Bom dia, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, fazendo o que amamos, fazendo o que tanto precisamos, que é expor, ouvir a palavra do nosso Deus, em tempos tão difíceis, né, de tantas mudanças que nós temos enfrentado na nossa sociedade, na cultura à nossa volta. É urgente que voltemos à Escritura, que passemos a enxergar o mundo e a nós mesmos pelas lentes da Escritura. É fundamental que, por meio dela, saibamos quem somos, para que somos o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos, para que entendamos a realidade à nossa volta. A igreja é fundamental para as nossas vidas. Eu digo e repito, irmãos, um domingo que ficamos sem isso aqui é uma lacuna de quase 15 dias, sem ajuntamento, sem estar junto com aqueles que foram redimidos, foram alcançados pela mesma graça. Jesus não nos salvou para vivermos sós. Jesus nos salvou para vivermos em comunidade, vivermos como povo, como igreja. Sempre quando os apóstolos se referem à igreja, se referem no plural. Por exemplo, Paulo diz assim: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo. Eu não sou sozinho, nós somos. Nós formamos esse edifício. Cada pedra é importante desse edifício. Cada membro é importante nesse corpo. Cada irmão é importante nesta família. Então, que Deus seja mais uma vez conosco aqui, expondo sua palavra. Eu peço aos irmãos, então vocês estão percebendo a ausência do Sandro e da Márcia. Peço a vocês que orem por eles. A Márcia teve de novo o problema de saúde. Sofia também. E estava conversando com o Sandro ainda agora. Essa é a razão deles não estarem aqui. Domingo passado também não puderam por causa disso. Então, orem pelo Sandro, orem pela Márcia, orem pela família do Sandro e da Márcia. Sobretudo o grupo de Irajá, que é o grupo que eles ali se doam. Orem por eles, tá bom? É mais do que nunca a importância de estarmos unidos em oração, guardarmos uns aos outros, né? Protegermos uns aos outros com essa arma que temos, que é a arma da oração, da intercessão, de falar com Deus. Tá bom? Queria que você abrisse a tua Bíblia agora, logo no primeiro capítulo
de Gênesis, no primeiro capítulo da Bíblia, um capítulo extremamente significativo para todos nós. E tudo que nós vamos falar tem como base esse texto e os desdobramentos desse texto, daquilo que ele traz dentro de si e para aquilo que ele aponta fora de si. Então, é um texto central para a nossa fé, para a nossa compreensão da vida e de nós mesmos. Gênesis 1, versículos 26, 27, 28. Certamente é um texto conhecido de todos nós que aqui estamos, muitas vezes lido, e é um texto inesgotável na sua profundidade, na sua grandeza. Diz assim o texto bíblico: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Ó Deus bendito, nós sabemos que estamos diante de palavras profundas que transcendem em muito a nossa compreensão humana, e nós te fazemos uma oração e um pedido nesta manhã, que tu permitas que se torne bem claro para nós aquilo que tu queres nos mostrar por meio desse texto. Para isso, Senhor, use a minha vida. Eu reconheço as minhas limitações e a minha total dependência da tua graça e do teu Espírito. Quero falar de acordo com os teus oráculos. Quero falar de acordo com o teu querer. Então, Senhor, peço-te, livra-me de mim mesmo, das minhas ideias, daquilo que eu acho, e abra a tua palavra diante dos nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para que possamos compreender a grandeza e a profundidade de cada texto sagrado que tu permitiste que fosse registrado para o nosso bem. Guia-nos pela tua palavra, por amor do teu nome. Assim nós oramos. Amém e amém. Irmãos, toda a nossa compreensão da vida, toda a nossa compreensão de nós mesmos, todo o nosso entendimento sobre as coisas que nos cercam, sobre os acontecimentos que se impõem, toda a nossa cosmovisão depende diretamente da compreensão que nós temos das origens das coisas. De onde tudo começou. É ali, na origem das coisas, onde tudo começou, que nós temos a essência, o cerne. A partir dali que nós conseguimos descobrir a nossa identidade. Quem somos? Sabemos que fomos criados por um texto como esse. Nós somos cristãos, criacionistas. O que significa isso? Nós cremos que há um Criador e que houve uma criação e que essa criação é para a glória do seu Criador. Nós sabemos disso. Mas também nós sabemos, pelo tempo em que nós vivemos, que o ser humano, e muitas formas do viver,
estão muito distantes da razão pela qual passaram a existir e foram criadas. Então, se eu quiser, na minha jornada de vida, detectar qualquer coisa da minha essência enquanto ser humano, eu tenho que ir à origem. Eu tenho que saber como foi criado. Porque assim eu também consigo detectar o que foi distorcido, o que foi afetado, o que não está hoje como deveria ser quando foi criado. Eu consigo detectar isso. E nós temos falado, irmãos, ao longo das últimas semanas, sobre a importância da unidade, da comunhão do povo de Deus. A importância de termos relacionamentos sadios uns com os outros, de irmãos, que foram unidos pela cruz, que foram redimidos pela entrega de Jesus Cristo, que são pela graça de Deus. Nós precisamos, então, ver essa unidade, essa comunhão, essas relações interpessoais entre nós, com base na origem, com base na criação. E nesse sermão, eu queria primeiro pontuar algumas considerações sobre esses textos, apenas 3, porque o texto é muito amplo, é muito profundo, é muito vasto. Eu quero me deter apenas nas coisas que eu pretendo falar aqui, e eu quero falar de relacionamentos humanos como distintivos da imagem de Deus em nós. Significa dizer que a maneira como nós relacionamos deve expressar a imagem de quem fomos criados. Então, isso é profundo, mas isso é necessário que nós possamos compreender. O texto tem muitas coisas para serem consideradas, mas eu quero pontuar com vocês, primeiramente, apenas 3. 3 considerações extremamente conhecidas por todos nós, mas o meu ponto aqui é considerar cada um desses pontos, refletir sobre eles e ver as implicações disso para a nossa vida. Depois disso, eu quero também, à luz do texto, vocês começarem a compreender a natureza de Deus, porque nós fomos feitos à imagem dele. Então, nós vamos começar a entender por meio do texto singularidade e pluralidade em Deus. Vamos compreender o que significa ser imagem dele e vamos procurar compreender o que significa nos relacionarmos como imagem dele. Se nós entendermos isso, nós também poderemos detectar onde provavelmente estejamos errando. A vida relacional do ser humano, ela tem muitas dimensões. E ela começa invariavelmente na relação dele com o seu Criador. Até você seguindo a narrativa de Gênesis, você vai ver isso. O primeiro ponto de relacionamento é a criatura com o Criador. Logo depois disso, ele cria a família. Então, o segundo ambiente de relacionamento sagrado é o lar. E depois ele fala, sejam fecundos, encham a terra. Aí são as relações na vida social. Se você reparar bem, isso está estampado por toda a Escritura, está estampado na redenção em Cristo, nos 10 mandamentos que o Senhor dá ao povo de Israel. Mas eu quero me deter, porque eu sei que o texto é amplo, o nosso tempo é curto, e eu quero me deter nessas questões da imagem de Deus, direcionando a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Fundamental que você esteja com o seu entendimento aberto, com o seu coração livre, que você seja livre de tuas próprias pré-compreensões daquilo que nós achamos, para nos submetermos àquilo que a Bíblia diz e não àquilo que nós achamos. Pode ter certeza de uma coisa, compreender isso é fundamental para a tua vida,
é fundamental para a tua vida conjugal, é fundamental para a tua vida congregacional enquanto igreja, é fundamental para a tua vida enquanto cidadão de uma sociedade. Primeira coisa que eu considero com você no texto é que ele diz algo que parece óbvio: nós fomos criados por Deus. Ele vai dizer assim: criou Deus, pois, o homem. 4 palavrinhas, cuja profundidade é incalculável. Se você entende isso como palavra de Deus e não como um texto que está ali na Escritura, como se fosse algum adereço da tua religião, se você entende que isso aqui não foi escrito para contar história para as crianças, se você entende que isso aqui foi escrito para direcionar os adultos a compreenderem sua origem, então é uma frase pequena: criou Deus, pois, o homem, mas tem implicações severas para a minha vida e para a tua vida. O que significa isso, pastor? Significa que você não é autônomo, que você não é autoexistente, que a tua vida depende da compreensão do propósito de você ter sido criado. O teu bem-estar depende de você compreender isso. Quando você lê criou Deus, pois, o homem, você vai chegar à seguinte conclusão: eu não sou dono de mim mesmo. Eu não existo porque eu quero. A minha existência não é fruto da decisão do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe se uniram para trazer à existência aquilo que Deus criou. Saber quem eu sou está diretamente relacionado a saber que eu fui criado. Essa é uma primeira consideração importante. Os 2 capítulos iniciais de Gênesis mostram Deus criando tudo. Você que está aqui, que é casado, como eu sou casado, entenda que na narrativa de Gênesis, Deus criou o casamento. Casamento não é meu. Casamento é para a glória dele, tem uma identidade em si. E eu compreender a origem dele é fundamental para ser um instrumento de manutenção dele e dirigi-lo para o propósito para o qual foi criado. Assim é a minha vida. Eu não existo em mim mesmo. Eu não sou dono de mim. Eu não determinei existir. Alguém determinou a minha existência. Esse alguém que determinou a minha existência é aquele que sabe tudo de mim, porque foi ele quem me criou. Ele conhece as minhas engrenagens, ele conhece todas as minhas potencialidades, como ele também conhece todas as minhas limitações. Ele, de modo que uma expressão simples como essa me leva a algo que eu devo fazer por toda a minha vida: me relacionar com aquele que me criou, ter comunhão com aquele que me criou. Se eu não tiver comunhão com aquele que me criou, eu não saberei quem eu sou. Se eu não souber quem eu sou, eu vou ser aquilo que o exterior produz em mim. Então é vital conhecer isso. Se você conhece isso, se você tem relacionamento com aquele que te criou, você não vai depender de circunstâncias externas para ficar em pé. As circunstâncias externas, muitas vezes, tendem a nos derrubar. Se a tua identidade não estiver atrelada ao fato de você ter sido criado, você terá uma identidade sempre dependente dos fatores externos. E aí você vai ser uma mutação ambulante. Ora você está bem, ora não está, ora você está disposto, ora não, ora você acredita na tua capacidade, no teu potencial,
Ora não. Dependendo do que acontecer à sua volta, acaba com a tua vida, tira o teu humor, tira a tua alegria, tira o teu bem-estar. Agora, se você sabe que você foi criado, e se você se relaciona com esse Criador, o princípio da resiliência vai ser desenvolvido na tua vida. Você vai superar as maiores adversidades da vida, porque você não pediu para existir. Alguém te fez, alguém te criou para uma existência que glorifique o nome dele. Segunda coisa do texto, a coisa vai afunilando, vai aprofundando, vai trazendo implicações ainda maiores para a nossa vida, porque a primeira é, Deus nos criou. E a segunda, o texto nos ensina que nós somos criados segundo a imagem daquele que nos criou. Aí complica mais. Não fomos só criados, fomos criados à imagem dele. E aqui, é claro, a gente vai ter que gastar um tempo, nem que seja o mínimo, para entender o que seria essa imagem. E o que tem a ver isso com minha vida, com a tua vida e com as nossas relações interpessoais. Que tem a ver isso com igreja. Que tem a ver isso de você com você mesmo. Criados à imagem dele. O texto diz, façamos o homem, não de qualquer maneira, não como as outras coisas foram feitas. Façamos o homem de forma diferenciada. E aqui você tem que parar e pensar comigo no texto, porque tem coisas importantes para a tua vida. O relato de Gênesis traz para nós alguns princípios que precisam ser observados. Por exemplo, toda vez que você ler em Gênesis 1 e 2 a expressão disse Deus, ou disse ainda Deus, ou também disse Deus, todas as vezes que você lê essa expressão em Gênesis 1 e 2, essa expressão está antecedendo um ato de criação. Disse Deus, haja luz. Aqui disse também Deus, ou façamos o homem. Ele está criando. Viu Deus que o homem estava só. Disse também Deus, não é bom que o homem esteja só. Ele vai criar as relações. Ele está sempre criando. A segunda coisa que eu quero que você observe é que tudo que ele cria se desenvolve segundo a sua espécie. Isso é um outro princípio para você entender. Ele vai falar para a terra assim, produza árvores, ele vai falar para o mar, produza peixes, e ele vai colocar um diferencial, produza segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. Significa que tudo que vem da terra se reproduz segundo a sua espécie. Quando Deus vai criar o homem, ele não diz produza segundo a sua espécie. Quando Deus vai criar o homem, ele não fala com a terra, como falou para produzir árvores. Ele não fala com o mar quando falou para produzir peixes. Porque peixe vem da água, a árvore vem da terra. Só que ele está criando algo que vem de outra dimensão, por assim dizer. Então ele não fala nem com a terra, ele não fala com o mar, ele fala com ele mesmo. Façamos. Significa que nós não somos deuses, mas fomos criados segundo a sua espécie, segundo a sua imagem. E a gente precisa reproduzir isso segundo a imagem dele. Então, olha que coisa interessante. Então, se eu sou casado, esse casamento precisa expressar a imagem daquele que me criou, que criou a minha esposa e que criou o casamento. Se eu saio para o meu trabalho, eu tenho que expressar a imagem daquele que me criou e que criou o trabalho. Se eu saio para ter os meus momentos de lazer,
Eu tenho que, nesse momento, expressar a imagem daquele que me criou e de que criou o lazer para eu desfrutar. Estão compreendendo? Quando, então, nos relacionamos como igreja, nós temos que expressar a imagem daquele que nos criou e que também criou as relações humanas. Então, irmãos, nós estamos diante de coisas profundas. Nós estamos diante de coisas que certamente vai nos confrontar, como tem confrontado a mim. São coisas que nos confrontam, porque a pergunta que a gente vai fazer é: a maneira como vivemos expressa a imagem dele ou não? Essa é a pergunta. A maneira como você lida com o teu dia, com o teu trabalho, expressa a imagem dele ou não? A terceira coisa do texto, aí vai afunilando e vai exigindo de nós uma compreensão mais acurada, é que o texto apresenta o Criador no singular e no plural. E isso não pode passar em branco. O que ele diz? Ele diz assim: também disse Deus, singular ou plural? Singular. Quem disse? Deus. Quantos deuses há? Um. Unidade. Mas depois o texto vai dizer assim: também disse Deus, plural, façamos. Ou melhor, singular, façamos, plural. Então, aquele do qual nós fomos criados imagem é singular e plural. Tem unidade e diversidade. Isso precisa chamar a minha atenção. Porque quando a gente... Alguns estudiosos lidam com esse texto e eu vejo algumas interpretações assim que não bate. Por exemplo, façamos. Com quem ele falou isso? Façamos. Há quem diga que ele falou com a corte angelical. Que ele falou com os anjos. Mas isso teria implicações severas para a nossa compreensão. Significava, então, que os anjos são criadores como Deus e que nós fomos criados à imagem dos anjos. Não bate. Alguns que dizem que, como ele vem criando todas as coisas, até o quinto dia ele criou toda a terra e tudo que existe na terra, só faltava os animais e o ser humano. Há quem diga, então, que ele falou com a terra. Façamos agora o homem para habitar. Isso também teria complicação, porque você se tornaria um panteísta, né? A terra é Deus. E nós somos criados à imagem da terra. Não tem sentido. Então, o único sentido aqui é que Deus fala com ele mesmo. E que ele já começa no seu ato de revelação, mostrando que ele é um único Deus, mas que existe numa pluralidade de pessoas. A gente vai ver isso repetindo em vários pontos da Escritura. Por exemplo, viu Deus que o homem era um e disse: desçamos e confundamos. Torre de Babel. Você vai ver Deus se revelando ao profeta Isaías: a quem enviarei? Singular. Quem há de ir por nós? Plural. Então a gente está lidando com um ser do qual nós somos feitos à imagem, que é um e que se relaciona na sua pluralidade de pessoas. Aqui nós estamos vendo que Deus é um, mas que existem Pai, Filho, Espírito Santo. Isso significa que Deus nunca foi um ser só.
Isso significa que Deus sempre existiu em três pessoas, por isso que Deus nunca dependeu do amor de ninguém, porque as três pessoas se amam. É claro, irmãos, que eu estou falando coisas que estão para além da nossa compreensão limitada humana, mas são questões bíblicas que nós precisamos entender, porque foi assim que Deus nos revelou. Precisamos dessa compreensão para sermos resposta de Deus para uma geração como a nossa, de tanta diversidade, de tanta distorção da realidade. Se nós compreendermos isso, nós vamos compreender a nossa origem e talvez a gente compreenda por que não vivemos segundo a nossa origem. E esse é um ponto importante para mim e para você. Então, queria, a partir de agora, considerar isso, a singularidade, a pluralidade de Deus, a questão da imagem dele, da qual nós fomos criados, ou para a qual nós fomos criados, e entender a essência relacional desse Deus, que vai moldar a nossa essência relacional. Entenda isso. Se existem três pessoas que se relacionam, e nós fomos feitos à imagem dele, então nós precisamos nos relacionar como essas pessoas se relacionam. E aqui, irmãos, que a gente precisa ser humilde para abrir o coração, para entender melhor até a razão de Jesus Cristo ter vindo, a redenção em Cristo Jesus. Então, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem, e depois disse, criou Deus, pois, o homem, o texto está dizendo claramente que existe um Deus que existe em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. E daí o texto vai dizer que nós fomos criados segundo a sua imagem. Significa que nós somos seres essencialmente relacionais. Nós fomos criados para nos relacionarmos preservando uma unidade, porque somos a imagem dele. E você vai ver isso estampado em toda a narrativa da criação, embora somente o ser humano tenha sido feito à imagem dele. Mas essa questão de unidade e pluralidade você vê estampada na criação. Por exemplo, existem incontáveis estrelas e seres celestiais, mas existe um só firmamento. Quando ele vai criar as relações sociais, ele une duas pessoas para se tornarem uma só carne. Então a gente tem unidade e diversidade. Quando a gente olha para a família, nós temos diversas pessoas numa família, mas apenas uma família. Quando você percebe o corpo humano, nós vamos ver diversos membros e partes desse corpo, mas apenas um corpo. Quando você olha para essa construção aqui, você tem ideia de centenas de tijolos, mas apenas um prédio. A questão aqui é como preservar essa diversidade sem afetar essa unidade. Então, para e pensa aqui com esse cara. Qual foi a proposta de Satanás no Éden? Quebrar a unidade. A criatura e o Criador conviviam em harmonia. Quando Satanás age, ele separa. Você vai daí, então, o homem é diversificado, mas desligado da sua unidade espiritual com Deus. Ali ele quebra. E isso afeta todas as camadas da sociedade, irmãos. Quando
a diversidade afeta a unidade. Então, o que significa ser imagem dele? E aqui a gente bate num ponto teológico inesgotável, porque o que tem de interpretações do que seria essa imagem, alguns vão colocar diferença entre imagem e semelhança, e as palavras no hebraico, de fato, são palavras distintas, mas têm a mesma conotação. Então, quando se fala de imagem, vamos entender, primeiramente, num ponto inicial da nossa compreensão, embora tenhamos palavras distintas, imagem e semelhança denota a mesma coisa. Segunda coisa que você pode compreender, como imagem de Deus, nós podemos e devemos manifestar seus atributos comunicáveis, seu amor, sua santidade, sua bondade, sua longanimidade, sua justiça, as coisas que estão em perfeição em Deus e que agora, por sermos imagem dele, nós temos em nós. Eu estou falando aqui do homem criado antes da queda. Então, ele tem isso perfeito nele. Ele pode manifestar o caráter de Deus, os atributos comunicáveis de Deus, seu amor, sua santidade, sua justiça, sua benignidade. Ele pode manifestar isso, ele deve manifestar isso. É muito interessante você entender, ou melhor, você perguntar por que Deus fez o homem à sua imagem. E poderia ter uma resposta bem simplória: para ter alguém que o representasse num mundo físico. Por quê? Porque Deus é espírito. E quando ele decide criar, ele cria matéria, ele cria questões físicas, ele cria fora dele. Como ele cria matéria, e você vai conectar quando Jesus ensina a orar, o que ele diz? Venha o teu reino, faça a tua vontade aqui, como ela é feita aí. Então a gente tem um reino no céu, a gente tem um governo celestial, e agora ele cria algo que não tem lá, que são os componentes materiais. Ele cria a matéria e ele quer que esse governo dele no céu agora seja desenvolvido no mundo físico. E para desenvolver isso no mundo físico, tinha que ter alguém com um corpo físico que tivesse a imagem daquele que não tem corpo. Aí entramos nós. De tudo que Deus criou, nós somos superiores a tudo, porque só nós temos a imagem de Deus em nós. É pela imagem dele na criatura que ele governa no mundo físico. É muito bom, interessante a gente entender essa palavra imagem. Eu não estou aqui fechando questão sobre isso, que se os grandes estudiosos ainda não fecharem exatamente o que significa isso, há diversas, há uma infinitude de compreensões, todas elas corretas. Mas eu queria dizer para você que é muito importante você entender isso no contexto do que foi escrito. Nós entendemos que o livro de Gênesis, tal como os outros 5 primeiros livros da Bíblia, foi escrito por Moisés. Moisés, vocês sabem, é um hebreu, nascido de família hebreia, que logo quando criança foi colocado e foi criado no Egito, no conforto do palácio de Faraó. Ali ele cresceu, ali adquiriu sabedoria, ciência, e depois ele tem um chamado de Deus para largar o conforto do Egito para sofrer junto com o povo que ele teria que libertar. Nesse sentido, Moisés é um tipo de Cristo. Porque assim como Moisés, Jesus também teve que ser livre, que como criança ele ia ser morto por Herodes, e Moisés como criança ia ser morto pelo faraó. Tanto Moisés quanto Jesus se refugiaram no Egito, por provisão de Deus, e ambos saíram do Egito para libertar um povo. Então a gente tem uma ligação aqui entre Moisés e Jesus. Moisés então vem, liberta aquele povo. Vocês conhecem a história do livro do Êxodo. O mar se abre, eles passam e vão peregrinar num deserto.
E Deus, então, vai inspirar Moisés a escrever para se corresponder com aquele povo que saiu de 400 anos de escravidão no Egito. Eles precisavam agora saber quem foi que criou tudo, quem é esse Deus que criou, quem foi o Deus que libertou ele, quais são as leis desse Deus, como viver de acordo com o querer desse Deus. Por isso que Moisés escreve esses livros, especialmente o Decálogo, os 10 Mandamentos, de onde deriva toda a ética do povo de Deus. Mas o que eu quero dizer, por que escolheu Moisés essa palavra imagem? Por que essa palavra imagem é tão significativa para Moisés e para aqueles para quem ele escreveu? Por que talvez isso esteja distante de nós e compreender isso é fundamental? Aqui a coisa é simples, é só você raciocinar. Aquele povo que Moisés libertou viveu 4 séculos no Egito, escravos. Muitos deles trabalharam em construção de estátuas de divindades egípcias. Eles sabiam que era isso. Eles sabiam que na cultura do Egito, o governo de uma divindade é representado por uma imagem de escultura. Eles sabiam disso. Quando você, se por acaso pudesse caminhar por qualquer uma das cidades do Egito, e quando você visse lá a imagem numa estátua de certa divindade, o recado é: essa imagem representa essa divindade e governa esse território. Esse era o ponto. Quando Moisés fala, então, de um Deus invisível, do qual nós somos feitos imagem, significa aquele a quem nós representamos. Significa que, ao olhar para nós, precisavam entender o governo do Criador. Não mais numa imagem de escultura. Agora, seres humanos, a imagem do Deus Criador, do Deus invisível. Ver esses seres humanos era ver os que representam o Deus Supremo. Ao ver o povo de Deus, deveria saber que tem um governo de Deus sobre esse povo. E aonde esse povo passa, o governo de Deus está presente, porque ele representa o governo de Deus. Então, reparem, irmãos, quantas implicações tem aqui. Quanta grandeza tem aqui. Eu olho para a minha casa e eu preciso saber se a maneira como eu me relaciono com mulher e filhos se expressa o governo de Deus, se representa a imagem de Deus ou não. Aqui já tem implicações severas para a nossa vida. Então, quando se fala de imagem, se fala daquele que representa e daquele que diz, ele governa. Agora, o nosso ponto aqui é analisar essa imagem no sentido de unidade e diversidade, porque o texto diz que disse Deus, singular, façamos, plural. Então, esse Deus do qual somos imagem é singular e é plural, é um e existe em 3. E assim ele nos criou para sermos um e vivermos em pluralidade, em comunidade, em comunhão uns com os outros. Aliás, o sentido de vida na Bíblia é comunhão. O homem morre quando perde a comunhão com o seu Criador. Um casamento morre quando os cônjuges perdem a comunhão. Acabou. Uma igreja também morre quando ela perde a comunhão vertical com Deus, porque isso vai acarretar a perda da comunhão horizontal uns com os outros. E se você quer caminhar aqui na minha mente especulativa, você vai entender que a cruz tem um desenho de verticalidade e horizontalidade. A cruz tem uma haste vertical que diz: Jesus me reconciliou com o meu Criador.
A cruz tem uma haste horizontal que diz: reconciliado com meu Criador, eu sou reconciliado com os meus semelhantes, porque eu sou a imagem dele. E aqui, irmãos, não quero ser muito complexo, não sei se eu estou sendo, mas a coisa aqui é teoricamente simples. O ponto aqui do nosso sermão, para a gente entender, é responder uma pergunta. Qual é a base dos nossos relacionamentos uns com os outros, se fomos feitos à imagem dele? Qual seria a tua resposta? Vou repetir. Qual seria a base dos nossos relacionamentos uns com os outros, tendo em vista que fomos criados à imagem dele? O que você responderia a isso? Você deveria responder: eu devo expressar nas minhas relações uns com os outros aquilo que as pessoas da Trindade expressavam nas suas relações interpessoais. São pessoas distintas que se relacionam formando um só Deus, ou sendo um só Deus. Então, qual é a questão que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso saber como que Pai, Filho e Espírito se relacionam, para eu procurar refletir a imagem dessa relação nas minhas relações interpessoais. Ok? Estão comigo? Só que eu quero que você não esqueça de uma coisa. Ele cria, a gente está em Gênesis 1, em Gênesis 2 ele vai criar a mulher. Ele vai criar as relações sociais. Ele vai criar também o casamento. Então, se você é um pensante como eu sou, você vai entender que o primeiro ambiente onde a gente expressa a imagem de Deus é na família. Porque foi a primeira instituição que ele cria. Se você olhar os 10 mandamentos, você vai ver isso estampado lá. Porque os 4 primeiros mandamentos, tudo nós com Deus. Não colocareis imagens diante de mim. Mandamento 1. Não farei para vós imagem de escultura. Mandamento 2. Não tomem o meu nome em vão. Mandamento 3. Guarde o meu sábado para descansarem em mim. Mandamento 4. Tudo nós e Deus. Mandamento 5. A casa. Honra teu pai e a tua mãe. O que significa? Se eu me relaciono bem com o meu Criador, não terei dificuldade de relacionar-me bem com a minha família. Nem com meu pai, nem com meu filho, nem com meus irmãos. Eu estou expressando imagem. Então vamos lá, irmãos. Que implicações tem na imagem de Deus para os nossos relacionamentos entre nós? Primeiro, assim como Deus, nós temos que preservar a unidade sem afetar a diversidade. É desafiador. Trazendo para o casamento, eu preciso preservar que Tânia e eu somos um, preservar isso, mas ao mesmo tempo entender que ela é diferente de mim, que ela é outra, é diverso. Eu preciso ser um com ela, mas eu tenho que entender que ela continua sendo ela e eu continuo sendo eu. Significa que quando eu desejar que ela seja como eu quero que ela seja, eu estou afetando a diversidade e quebrando a unidade. Estão compreendendo? Como isso tem implicações, como a gente erra nisso? Quando você coloca o teu bem-estar atrelado àquilo que você quer que o outro seja, você não está refletindo a imagem de Deus nas tuas relações. Porque você está ignorando que Ele é o outro. Pai e filho
São Deus, mas são pessoas distintas. Pai, Filho, Espírito. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas os três são um. Eu não sou a Tânia não sou eu, mas nós dois somos um. Você não é o teu irmão não é você. Você não é o teu irmão que está sentado atrás de você, que está sentado à frente de você, que está sentado ao teu lado, mas vocês são um. É preservar isso, que é fundamental para o bem-estar, e não tenha dúvida que isso é uma das coisas que o diabo mais quer atacar. O diabo é aquele que mantém o seu reino unido, mas ataca tentando dividir o reino de Deus. O império das trevas é unido, mas ele tenta afetar o propósito de Deus, trazendo divisão no reino de Deus. E para isso ele vai usar pessoas, como nós, com todas as nossas limitações humanas. Uma vez acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder do maioral dos demônios, e ele disse, Jesus falou assim, não posso. Isso não pode ser verdade, sabe por quê? Porque Satanás não pode expulsar Satanás, senão ele estaria dividido. Ele não se divide. Eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. E depois ele diz, assim também, um reino dividido não subsiste. Uma família dividida não subsiste. E eu posso complementar dizendo, uma igreja dividida não subsiste. Por que o Brasil não vai para frente? O Brasil não é unido pelo seu interesse, pelo propósito da própria nação. Há pessoas que se unem a usar o Brasil para os seus próprios interesses. Mas o Brasil é um país rico feito de pobres, porque não há unidade nesse país. E isso pode ocorrer na igreja. Segundo, sobre essa imagem de Deus na unidade e diversidade. A unidade é preservada no meio da diversidade, no Deus Trino. Preste atenção nisso. A unidade é preservada no meio da diversidade das pessoas, porque existe só um propósito para as três pessoas. Não tem cada um propósito. O Pai não tem um propósito e o Filho outro, e o Espírito outro. Há o mesmo propósito, a mesma intenção neles. Eles não se dividem por propósito. Então eu quero que você comece a aplicar na tua vida. Na tua casa, se você tem um propósito, a mulher tem outro, teu lar está dividido. Se você tem o teu dinheiro e ela tem o dela, e você não sabe o que ela faz com o dela, e ela não sabe o que faz com o teu lar está dividido. Entenda isso, não estou querendo me meter na vida de ninguém, só estou querendo ensinar o que a Bíblia nos mostra. O que a Bíblia nos ensina? Quando ele diz, vocês vão ser uma só carne, significa o quê? Nós somos unidos em tudo, embora diversos. Como que uma igreja vai se deteriorando? É quando, ao invés de ver um propósito norteador, cada um tem seus propósitos, e todos vêm cultuar a Deus para buscar a Deus para os seus próprios propósitos. O que a gente tem? Uma igreja dividida. Cada um com o seu propósito. E a gente vê a igreja se desfigurando, porque ela vai apresentando um Deus que satisfaz o propósito de cada um. Quando a Bíblia nos ensina o contrário, quando vocês orarem, fala, faça a tua vontade, não a nossa. O teu propósito e não o meu. Então, se nós desejamos uma igreja unida, que você saiu da tua casa aqui, a gente tem centenas de pessoas que compõem essa igreja. Se você quer uma igreja unida, não una a igreja pelo teu propósito, por aquilo que você acha, por aquilo que você pretende. Porque se você começar a julgar a igreja pelo teu crivo, você é o elemento da divisão. O que a Escritura está nos dizendo é que Pai, Filho e Espírito Santo têm o mesmo propósito. Outro ponto. Quando falamos da imagem de Deus
dirigindo os nossos relacionamentos pessoais, nós vamos chegar a um outro ponto importante. Na sua essência, Pai, Filho, Espírito Santo se relacionam sem que um seja superior ao outro. Na essência, eles não se subordinam um ao outro. Eles têm o mesmo propósito e eles possuem a mesma essência. Se nós desejamos expressar a imagem de Deus nos nossos relacionamentos, e Paulo vai dizer isso com muita propriedade aos Filipenses, ele vai dizer: considere o teu irmão superior a você mesmo. Enquanto você desejar ser superior a outro, você está arranhando a imagem de Deus nas relações. Isso é muito importante para o casamento, porque é uma compreensão muito equivocada do que significa o homem como cabeça. O homem como cabeça não quer dizer que ele é superior, quer dizer que ele está representando Deus na sua casa. Então, o homem que é cabeça não é aquele que grita, é aquele que direciona. Não é aquele que exige, é aquele que se doa. Então, são pontos fundamentais que a gente não para pensar, e por isso que existe a igreja, por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para inventar um culto, para criar alguma coisa, entretenimento bom, religioso, de domingo, não. A gente está aqui para que as pessoas que entrem ali ouçam a palavra e saibam se encontrar na palavra e passar a viver de acordo com aquilo que ela ensina, que eu acho que está muito carente hoje na igreja brasileira. A igreja brasileira, ela tem sido criticada e um percentual grande das críticas à igreja são justos. São críticas legítimas. A igreja também se tornou um lugar onde as pessoas vão para buscar sua vitória, para buscar um Deus que te dá a vitória, que te dá isso, que dá cada um para si, Deus por todos. Mas, do ponto de vista bíblico, não é assim. Um outro ponto interessante, estou falando da trindade na sua essência. Na teologia a gente chama de trindade ontológica. Na sua essência, Pai, Filho e Espírito Santo, não há subordinação entre eles, eles são iguais em autoridade, em essência, naquilo que são, assim também como nós somos. Só que, preste atenção nisso, no plano redentivo de Deus, essa trindade assume papéis diferentes. Então, escuta que isso é importante. Na trindade, no plano redentivo, não como ela na sua essência, que são iguais e insubordináveis um ao outro, no plano redentivo o filho se submete ao pai. O pai envia o filho. O filho diz: eu faço tudo o que o pai mandou. Eu vivo para agradar o Pai. Meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou. Quando Satanás foi tentar ele, para ele agir fora da vontade do Pai, ele respondeu com a Escritura: está escrito, eu não posso fazer isso. Então o Filho se submete ao Pai, o Espírito se submete ao Pai e ao Filho, e os três continuam sendo Deus. O que tem a ver isso conosco? De novo pegar casamento para depois pegar a igreja. Casamento é feito de iguais, no sentido de essência divina, e diferente no sentido de personalidade. Somos mas somos diferentes. Por isso, irmãos, que o casamento entre iguais não tem respaldo bíblico. Na essência da criação, o casamento é para os diferentes. E aqui a gente pega outro ponto da essência da criação. Deus trabalha com opostos para compor uma unidade. Olha que coisa maravilhosa. Está tudo aqui em Gênesis, gente. Por exemplo, céu, terra, opostos. Ambos se complementam. Água, terra, opostos. Ambos se complementam. Macho, fêmea,
opostos, ambos se complementam. Nós, opostos, que nos complementamos numa unidade que expressa a imagem de Deus. Quando ele viu o filho então se submete ao pai. Na Trindade, na sua essência, irmãos, aquilo que eu quero que você entenda isso aqui, porque eu estou tendo muito cuidado para falar, porque você precisa entender. Na essência das relações entre Pai, Filho e Espírito Santo, não existe superioridade e inferioridade. Eles são iguais. Ou melhor, eles são igualmente Deus. Então não existe superioridade e inferioridade. Isso afeta nossas relações. Porque quando o homem vê a mulher como inferior, ele está ferindo a imagem de Deus. Quando nós, como igreja, por você ter um título, se acha superior ao outro, você está ferindo a imagem de Deus. Então aqui, na essência, não há superioridade. Só que quando ele envia no plano redentivo, aí a gente já vai ver hierarquia. O filho obedece o pai, o espírito obedece o pai e o filho. Na casa, em essências, eles são o mesmo valor, vieram da mesma fonte. Marido e mulher vêm da mesma fonte, são um, todos vieram de Deus. Não há um superior ao outro, mas no plano econômico de Deus, Ele deu papéis diferentes para homem e mulher. Então, homens têm que desenvolver o seu papel sem quebrar a sua unidade. O que existe nas ideologias de hoje? A tentativa de quebrar essa essência. Aí a gente vê o movimento de empoderamento feminino, que gerou uma competição de mulher com homem, quebrando assim essa unidade relacional que expressa a imagem de Deus. Nós estamos vendo hoje casamentos se desfazendo por causa disso. Nós estamos vendo na igreja isso acontecendo direto. A pessoa tem um cargo e ela se acha superior ao outro, e aquele que está abaixo dele, às vezes, cria complô para derrubar aquele do seu cargo. Isso existe, e a gente sabe disso. É quando a igreja se desfigura como imagem de Deus. Em algumas igrejas você vê aquelas cadeiras acolchoadas aqui, onde sentam aqueles que são distintos dos demais. Os que estão ali ficam almejando sentar aqui. E acham que os que estão sentados aqui são superiores aos que estão ali. Eles têm papéis diferentes, mas não são superiores uns aos outros. Deus me deu uma função, ministério pastoral, mas eu não sou superior a você. Você, por sua vez, precisa entender que Deus me deu essa função e precisa se submeter à autoridade que foi dada a Ele, mas nunca entendendo que é inferior a Ele. O filho entendia que ele não era inferior ao pai, mas ele submeteu ao papel que o pai deu a ele no plano de redenção. Qual foi o papel que o pai deu a ele? Você vai se fazer homem e você vai morrer, para que eles vivam. Qual foi o papel que pai e filho deram ao espírito? Eu vou morrer, vou ressuscitar, vou acender os céus, vou enviar você, e você vai cuidar desse povo até que eu venha. Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus. Se a gente entender isso, irmãos, agora tem um ponto crucial para a gente ir para o final aqui. A gente está entre Gênesis 1 e 2, aqui está tudo perfeito. E você está olhando para você mesmo e fala assim, mas lá em casa não está assim. Aqui não está assim. Eu estou vendo que isso não é uma realidade ainda entre nós. E por quê? Aqui que é o ponto. Porque a imagem de Deus foi afetada pela queda. Então, preste atenção, se a imagem de Deus foi afetada pela queda, o homem continua sendo imagem de Deus, mas uma imagem distorcida de Deus. Então, preste atenção. Se nós, como imagem de Deus, carregamos também a maneira como as pessoas da Trindade se relacionam, e assim temos que nos relacionar uns aos outros, e se a queda afetou essa imagem, irmãos, a queda também afetou nossas relações. O que ocorre depois da queda? O que vai nortear as relações?
A gente vai ter relações de competição um com o outro, relações movidas por egoísmo, pessoas que se unem em busca dos seus propósitos individuais. Você vai ver isso depois da queda. A Torre de Babel, em Gênesis 11, é o exemplo disso. Eles estão unidos, mas para o propósito deles. O que tem a ver isso contigo, comigo, com você? Quando você começa a ter unidade só com aquele que comunga do mesmo propósito que você tem, essa unidade está sendo dirigida pela queda. Porque você gruda com quem tem o mesmo propósito que você, de vida, tem a mesma visão de vida. Agora, quando essas pessoas submetem sua própria visão de vida à visão que Deus nos dá de vida, aí somos unidos. Onde entra Jesus Cristo aqui, irmãos? Se Deus criou a imagem dele, e se a queda atingiu essa imagem, por isso atingiu nossas relações, Jesus então veio para redimir. Jesus não veio só para nos levar para o céu. Ele veio para restaurar o que o pecado atingiu. E Jesus é o modelo. Por exemplo, quando você lê Colossenses 1,15, você vai ler assim: Ele é a imagem do Deus invisível. E ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. O meu reino não é deste mundo. Eu não sou deste mundo. Eu não procuro a minha glória. Eu procuro a glória daquele que me enviou. Então, quando ele diz, Colossenses 1, ele é a imagem, a gente vai chegar à seguinte conclusão: depois da queda, lá em Gênesis, foi a primeira vez que na terra pisou um homem com a imagem de Deus sem ter sido afetada. Único. Jesus. O próprio Deus encarnado. Aí, se você reparar, por exemplo, Hebreus 1 vai dizer que ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é o Deus encarnado, como diz João. Então, tem no mundo, pela primeira vez depois da queda, alguém com a imagem de Deus, sem ter sido afetada pelo pecado. Esse é aquele que vai nos reconciliar com Deus, e é aquele que vai nos reconciliar uns com os outros. Por isso, irmãos, se nós desejamos expressar relacionamentos sadios entre nós, nós temos que entrar na forma da imagem. Concordam comigo? Quem é que tem a imagem do Deus invisível? Não é Cristo? Então, a tua vida está diretamente relacionada à imagem dele em você. Quanto mais a imagem de Cristo for desenvolvida em você, mais você expressa a imagem do seu Criador. Daí você vai entender essa dicotomia entre a imagem de Cristo e a imagem do mundo. Que Paulo vai usar a expressão conformar. O que ele vai dizer assim? Não vos conformeis a este mundo. O que significa isso? Entrar na forma desse mundo. Então, o que formata as minhas relações pessoais não podem vir desse mundo. Não pode vir desse modelo caído. O que formata a maneira de eu me relacionar com os meus irmãos, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, o que formata isso não pode vir deste mundo, senão não é a imagem de Deus que está sendo refletida. Você está entendendo que ser crente é mais do que vir domingo? É mais do que cantar louvores? É aprender a viver. É aprender a viver como imagem dele. Ele é o modelo. Por isso Paulo vai dizer assim, confia na memória do velhinho aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Porquanto os que de antemão conheceu, ele também predestinou. Para quê? Para ser conforme a imagem de Jesus Cristo, a fim de que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos. Irmãos, Jesus é o modelo das nossas relações. Então você precisa olhar para o Evangelho e ver como que ele se relacionava. Ele se compadecia com quem estava sofrendo. Ele soube lidar com pessoas com seus defeitos. Ele soube lidar com Pedro, que jurava amor a ele, mas quando estava sozinho virava as costas. Ele soube lidar com aquele que duvidava dele mesmo e não o botou para fora. Se Jesus for o modelo, o teu casamento vai bem, a nossa igreja vai bem. Agora, se o modelo for o mundo, a gente acaba com tudo. A gente acaba com casamento, a gente acaba com igreja, a gente acaba com amizades profundas. Se o modelo for o mundo. Então, irmãos, paremos para pensar, vigiemos o que está movendo nossas relações. Que imagem nós estamos refletindo? Se nós somos capazes de abraçar uns aos outros aqui e falar mal de uns dos outros por trás, é a imagem do mundo, é a forma do mundo, é o modelo do mundo. Se a tua amizade, se o teu relacionamento de amor com aquele irmão depende dele convidar você para um churrasco na casa dele, porque ele convidou teu outro irmão, se a tua relação de amizade depende disso, é mundo. Não tem a ver com Cristo. Tem a ver com o mundo. E a gente tem muito que pedir perdão a Deus por isso. De não refletir imagem. Não refletir imagem dentro de casa. Corremos o risco de ver os nossos filhos crescendo sem ver a imagem de Deus nos nossos relacionamentos conjugais, familiares. Corremos o risco de ver os nossos filhos crescendo sem nos ver orar ao nosso Pai, com quem nós somos um. Como seremos um com aqueles que estão à nossa volta, se não estamos desenvolvendo unidade com o Pai? Como que a narrativa de Gênesis tem implicações para mim? Como eu posso dizer que sou imagem de Deus e meu vizinho me detesta porque eu sou insuportável? É sério que eu estou falando? Crentes insuportáveis, que cantam louvores aqui no domingo, mas quando os vizinhos vêm, já vem aquele cara lá, ó. Que imagem estamos expressando? Que nível de comunhão nós estamos passando uns para os outros? Qual é a vida que está saindo de nós? Criou, pois, Deus, a sua imagem o criou. Implicações. Como é que você está no teu trabalho articulando as coisas para alguém perder posição, para você ganhar a posição dele? É imoral. Tem nada a ver com a imagem de Deus isso. Mas tem. Como é que somos capazes de nos aproveitar da dificuldade que alguém está passando para ganhar vantagem sobre ele? É imoral. Quebra a imagem de Deus. Como é que eu posso ver alguém precisar de um gás para cozinhar e ao invés de dar esse gás, eu empresto um dinheiro cobrando juros? Como eu posso chamar Deus de Pai? Como? Irmãos, Gênesis mostra quem somos. A queda mostra quem nos tornamos. A cruz mostra quem nós voltamos a ser. Deus nos gerou. O pecado nos degenerou e a cruz nos regenerou.
vida, gerados, degenerados e regenerados. Gerados por Deus, degenerados pela queda e, em Cristo, regenerados para todo sempre. A vida de alguém regenerado tem que expressar a imagem daquele que o gerou e depois se encarnou para regenerar, como se fosse criar de novo. É aqui que eu reflito a minha imagem, irmãos. Paulo dizia assim: quando vocês pegam do cálice, não é o cálice da comunhão que vocês pegam. Vocês não são muito membros, mas ao mesmo tempo um só corpo. É a Trindade estampada em nós. Todas as vezes que você condicionar o seu bem-estar àquilo que você quer que o outro faça, você pode estar abrindo a tua cova. Teu bem-estar está em Deus, é nele. E se você estiver nele, você será capaz de compreender o teu irmão até nos momentos mais difíceis da sua vida. Não teremos dificuldade de ser um se entendemos que fomos criados à imagem dele. Não teremos dificuldade de termos casamentos com uma longevidade sadia, expressando a imagem de Deus. Irmãos, eu fico assim, às vezes, com lágrima nos olhos, como eu vejo a facilidade com que se acabam os casamentos hoje. Uma vez eu estava no caixa do mercado e conversou o assunto de casamento. Eu falei: eu sou casado há 40, na época eu tinha 41 anos de casado. Sou casado há 41 anos de casado. A mulher levou um susto enorme. Como pode isso? Como pode isso? Então, quando isso vem do mundo, mas e quando isso vem da igreja, irmão? Quando que nas primeiras dificuldades do casamento você resolve tentando se separar, falando em separação. Você entendeu o que é a imagem de Deus? Você já imaginou o Pai, o Filho e o Espírito Santo num conflito de hierarquia, querendo romper com as relações entre eles? As relações em Deus são eternas. Elas não acabam. Bom, irmãos, saiamos daqui entendendo que nós precisamos aprender. Eu gosto quando Paulo diz assim: eu já aprendi a viver. Significa que viver é um aprendizado. Eu já aprendi a viver contente. O viver cristão é um viver que se aprende a viver com contentamento. E depois ele diz assim: eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Significa que o viver cristão não depende de situações para estar com contentamento. Seja lá o que for, a nossa casa está firme porque ela está sobre uma rocha chamada Jesus Cristo. Então nós somos chamados a viver a pluralidade das relações sem permitir que a unidade da essência seja afetada. Isso é um desafio para mim e para você. A maneira como nós vivemos em comunhão revela a imagem que estamos desenvolvendo. Se tuas relações é de competição, é de ciúme, é de intriga, é disso, daquilo, não é a imagem de Deus que você está desenvolvendo. É a imagem deste mundo. Se por qualquer coisa você rompe relações, isso é muito comum acontecer, né? Como nós somos assim, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu gosto de coisa prática, né? Vamos supor que, aqui, pegar Alex e o Daniel. Vamos supor que os dois trabalham aqui na projeção das coisas. São irmãos. Alex tem uma função ali, ele está formando pessoas para ajudar ali. Então, ele é, em essência, igual ao Daniel, mas em função, ele tem uma superioridade a ele. Então, Daniel tem que se relacionar com ele e ele com Daniel, de maneira que a unidade não seja afetada pela diferença das funções.
Estão me compreendendo? Eu vou mostrar o que seria uma atitude de quem reflete a imagem de Deus e uma atitude de quem reflete a imagem do mundo. Vamos supor que Daniel vá se relacionar com ele e Alex chega assim, Alex, o Daniel, desse jeito não vai dar não. Porque se você quer trabalhar aqui comigo, aqui na igreja, você tem que chegar meia hora antes. Se você chegar em cima da hora, não tem como eu passar coisas para você. Daniel, com a imagem de Deus, fala assim, pô, Alex, me perdoa, não vai acontecer mais. Semana que vem eu estou aí. Isso é Daniel expressando a imagem de Deus numa relação horizontal que tem uma verticalidade definida. Agora, quando é que Daniel reflete a imagem do mundo? Alex fala, Daniel, tem que chegar meia hora antes. Alex, coloca outro no meu lugar. Dá para mim não. Isso é o mundo. Eu estou falando isso que eu vejo isso na igreja. As pessoas preferem deixar de fazer a ter que mudar sua postura. Elas preferem abrir mão do que Deus chamou do que mudar sua postura, do que submeter sua vida. Irmãos, que nós não sejamos assim. Quando você lê aí agora, disse Deus, façamos, você vai entender que você foi criado por um Deus que é um e que vive em três pessoas. Tem unidade e diversidade. E criou a sua imagem para que você viva em unidade e diversidade. A diversidade não quebrando a unidade. E a unidade promovendo diversidade. Na tua casa, nos teus amigos, com seus irmãos. Entender isso. Por isso que eu gosto dos momentos intimistas da igreja, irmãos. Porque nós somos quem somos. É possível, por exemplo, que a gente desfrute de uma comunhão, como a gente vai ter dia 15 de novembro. Todos nós vamos para o sítio, comunhão. Está todo mundo junto lá o dia inteiro. Então, a possibilidade de ter um arranha um com o outro é grande. Porque um monte de pecador ali o dia inteiro junto, para ter um probleminha, é comum, é possível que aconteça. E é possível que aconteça logo no início. Você vai entrando com o teu carro, ao invés de agradecer a Deus por estar no sítio, e pensei que o sítio era melhor. Pensei que era melhor. Esqueceu que teve alguém que saiu, que gastou tempo, que viu, que foi lá. Você não vê isso. Isso é Adão. É Adão. Tem nada a ver com Cristo isso. Nada a ver com Cristo. Se acha que pode ser melhor, pô, desfruta daquele dia. Quando estivermos reunidos, pô, muito bom. Mas a gente ainda pode melhorar nisso. Aí sim, a gente está preservando a unidade, mantendo a diversidade. Agora, aí pior quando você encontra o outro, gostou do sítio. Aí a pessoa, gostei. Aí você, também gostei. Aí vai para até você encontrar alguém que fala assim, eu não gostei muito não. Eu falei, também não. E ali vai, e a gente está aqui nos esmerando para manter uma igreja unida e a carnalidade dividindo por pouca coisa. Por hoje é só, irmãos, vamos orar. Queria que você ficasse em pé. Não falei nada de misterioso aqui. Tudo que eu falei, vocês sabem que existe. Vocês sabem que existe. Deus bendito e eterno, soberano. Sua palavra mais uma vez foi pregada, mais uma vez estamos chegando ao final de um culto. Mais uma vez saindo daqui refletindo, entendendo que cada expressão do texto sagrado traz implicações severas para a nossa vida. Quantas vezes lemos, disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem? Quantas vezes nós lemos isso, Senhor? Mas aprove a Ti hoje nos mostrar que tem implicações mais severas do que imaginamos. Nós expressamos aquele que é um e ao mesmo tempo existe em três. Nós estamos expressando a imagem de unidade e diversidade, de honra das pessoas. Estamos refletindo a imagem de pessoas que se submetem umas às outras porque são dirigidas para o mesmo propósito. O Filho, Senhor Deus, sujeitou ao teu envio,
porque o propósito dele era o mesmo teu. O Espírito Santo se sujeitou a ser o consolador desse povo, porque o propósito dele era o mesmo do Filho, o mesmo do Pai. Nós somos uma igreja pequena, Senhor. Aqui, esta igreja é composta de diversas famílias. Ó Deus, que as coisas que foram faladas aqui, Senhor, sejam entendidas como palavras tuas, que direcione essa igreja a viver em comunidade, viver em comunhão, viver em diversidade, sem preservar a unidade. Vivermos num só propósito que é maior do que nós, Senhor. Vivermos para esse propósito, vivermos sem competição. Vivermos sem ficarmos chateados porque temos uma posição que supostamente é inferior a outra. Ó Deus, Tu espalhaste os membros do corpo como assim Tu desejaste. Assim o nosso corpo tem membros, Senhor, que parecem não tão significativos quanto outros, mas todos têm sua função vital de saúde no corpo. Assim seja com meus irmãos aqui, assim seja com as famílias que estão aqui, que entendam que há diferença entre marido e mulher, mas eles dois são uma só carne em Cristo. Que haja a partir de então, Senhor, uma compreensão da necessidade de uma unidade plena no lar. Senhor, num mundo extremamente competitivo, onde homens e mulheres estão vivendo uma cultura de divisão, Senhor, eu oro pelas famílias, que as mulheres que porventura ganham mais do que os homens financeiramente, nunca se sintam superiores a eles. Que elas entendam, Senhor, que eles foram colocados com papel de governo. Não deixa que o conceito mundano penetre a mente das nossas famílias, Senhor, da nossa igreja. Aqui existem pastores, existem diáconos, existem músicos, existem pessoas que trabalham em alguma coisa aqui, e existem pessoas que não trabalham necessariamente em alguma coisa aqui, mas são membros do corpo e honram o Teu nome por onde passam, Senhor. Que todos nos sintamos um só corpo, embora haja diversidade. Temos personalidades diferentes, mas fomos lavados pelo mesmo sangue. Temos vidas diferentes, Senhor, mas iremos por o mesmo destino. Saímos do mesmo buraco. Temos o mesmo inimigo. Ó Deus, eu te peço uma coisa mais no final desse culto, coisa que só Tu podes fazer. Coloque no coração de cada membro o desejo de estar aqui, que eles entendam a necessidade de estar aqui, a importância de estar aqui, de ouvir Tua palavra, de aplicar Tua palavra no dia a dia. Senhor, repreendemos a ação do inimigo, dividindo famílias, dividindo igrejas, trazendo acomodação a pessoas nas suas casas. Não, Senhor, coloque em nós o desejo interno, o fervor espiritual de congregar, de cultuar a Ti, de adorar o Teu nome, de honrar a Ti pela posição que Tu nos colocaste no corpo de Cristo, Senhor. Queremos Te glorificar por tudo que Tu és, por tudo que Tu fizeste, Senhor. Seja conosco, Deus. Nós somos igreja. Queremos cada vez mais nos parecer como igreja, como expressão de Jesus Cristo, Senhor. Guarda as nossas famílias, os relacionamentos conjugais, os relacionamentos pais e filhos, os relacionamentos uns com os outros. Senhor, como podemos Te chamar de Pai se falamos que não gostamos do nosso irmão? Como podemos pegar a mesa da comunhão e não falar com o nosso irmão que foi lavado com o mesmo sangue que nós fomos? Senhor, perdoa-nos. Nesta manhã, quebranta coração, Senhor. Tira coração de pedra. Ó Deus, abra o espaço no peito para a reconciliação, para o amor uns com os outros, para o respeito de uns com os outros, assim como Tu és, Senhor, que nós sejamos imagem, refletindo as relações que existem entre Pai, Filho e Espírito Santo, refletindo entre nós, bendito Deus. O mundo precisa saber que existe um povo
que traz a imagem. Assim, o teu filho falou uma vez a quem pediu de pagar o imposto. O teu filho pergunta: de quem é a imagem que está aí na moeda? E eles falaram: é de César. Então dê a César o que é de César. Mas nós perguntamos: qual é a imagem que tem em nós? Não é a imagem de César, é a imagem do Deus Criador. Então demos a Deus o que é de Deus, porque é a imagem dele que carregamos. Não é a imagem de César, não é a imagem de ninguém, é a tua imagem. Demos a ti o que é teu, Senhor. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados. Receba nossa oração sincera diante de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Receba nosso louvor agora, Senhor. Queremos cantar ao teu nome.